寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, a teoria de hoje é: e se a Índia tivesse sido independente em 1919? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego fatos, né, os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, as conclusões. Beleza? Mas enfim, né, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, isso já quase de fato aconteceu ainda em 1919. Depois que a Índia voltou da Primeira Guerra Mundial, né, só dando um contexto dentro do contexto, sendo que grande parte dos soldados indianos que foram ali para lutar a favor dos britânicos na Alemanha eram Sikhs, tá? Isso é importante por quê? Porque depois que eles voltaram da Primeira Guerra Mundial, né, a Inglaterra prometeu um monte de coisa e não cumpriu nada. E para piorar, em 1919 aconteceu uma coisa terrível no dia 13 de abril de 1919, que foi o massacre de Amritsar. E o que foi esse Amritsar? Bem, foi quando os soldados britânicos, né, eles pegaram alguns nepaleses e afegãos e juntaram, né, numa praça que estava tendo uma reunião só de Sikhs e desceram bala nos malucos. Simples, desceram bala nos malucos, 1.500 Sikhs aí foi de base, foram todos aí empacotados. Isso gerou uma grande revolta na Índia, né, obviamente, gerou protestos, pancadaria, mas no final não conseguiram nenhuma independência. Mas como é que seria se eles tivessem conseguido essa independência? E é isso que nós vamos ver na teoria agora. Ok, vamos supor que beleza, né, nós já adiantamos aí e já aconteceu o massacre de Amritsar. Os soldados Sikhs, né, obviamente ficaram sabendo disso, ficaram extremamente decepcionados e a partir desse momento, né, eles começaram a reunir diversos soldados, diversos ex-veteranos, sejam Sikhs, hindus ou muçulmanos, né, e também eles pegaram e começaram a treinar a população civil. E a partir desse momento, né, vamos supor aí que teve pelo menos 1 ano e meio de treinamento. A partir, eu sei que eu falei que eles iam ter independência em 1919, mas só foi um modo figurado de fazer, tá? E vamos supor que ainda em 1919, né, não 1 ano, mas no dia 12 de dezembro de 1919, né, começou uma espécie aí de guerra de independência dos indianos aí contra os britânicos. Bem, levando em conta que durante aquele período o Raj britânico era gigante, tinha Índia, Paquistão, Bangladesh e Birmânia, tá? Mas vamos com calma. E beleza, né? Os Sikhs aí, eles vão jogando aí, vão atirando ali nos britânicos, vão entrando em guerra também, né? E então, tipo assim, o Reino Unido teria muita dificuldade, né? Justamente pelo fato, né, de que isso faria com que, justamente pelo fato, né, de que os soldados aí, eles tinham experiência de combate e sabiam guerrear igual os britânicos, né? Afinal, eles foram para lá, então seria meio que algo de igual para igual, porém a motivação dos indianos, principalmente dos Sikhs, né, seria muito maior, justamente pelo fato, né, de que os britânicos zeraram 1.500 Sikhs. Então, né, isso seria algo mais pessoal entre os Sikhs contra os britânicos do que os hindus e os muçulmanos. Mas, naquele período, já estava rolando uma união, né, entre Sikhs, muçulmanos e hindus, né, por causa aí da independência. Então,
né, isso só iria fortalecer ainda mais o movimento e a luta. E eu sei que vocês devem estar pensando, mas Bruno, e a Birmânia, como é que ficaria nisso? Bem, os birmaneses provavelmente sim, eles seriam mandados ali para combater os indianos, porém, né, muitos outros birmaneses internos também começariam uma revolta. Então, a Inglaterra teria que mandar soldados britânicos para combater os indianos. Então, eles teriam que deslocar soldados e coisas do gênero. Provavelmente, eles acabariam mandando irlandeses, né, para morrer no lugar dos britânicos, que, novamente, poderia acabar gerando uma insatisfação entre os próprios holandeses e, quem sabe, né, por que não, muito mais pessoas desertando ou então aderindo ao IRA e atacando os britânicos de dentro aí da Irlanda. E com isso, né, a Inglaterra ficaria ferrada. E já adiantando, né, entre mais ou menos 1922 e 1923, aí, a guerra já estaria terminada. Porém, o que eu esqueci de contar é que nesse meio tempo aí teríamos aí muitos países aí querendo dar pitaco. E quem seriam eles? União Soviética, obviamente, né? Imagina ter um estado socialista do tamanho da Índia. Então, a China. Por que a China? Mesmo a China atolado com os senhores da guerra, ainda tinha reivindicações na Caxemira e no Tibete, né, em Uttar Pradesh, se eu não estou enganado. Inscrito Rodrigo aí, um salve, me corrija aí, por favor. E então, né, meio que tipo assim, a China poderia fazer um acordo com os indianos, né, dando armas, literalmente dando armas e dando suporte, seja aéreo ou de inteligência, ou então até diplomático, em troca do reconhecimento formal, né, que tais áreas iriam pertencer de fato à China, né, vulgo Tibete e Xinjiang, ou enfim, né, Aksai Chin está meio complicado a situação. Mas enfim, então a partir desse momento, né, os indianos poderiam até que concordar, né, afinal, né, eles não iriam perder terra, afinal era uma terra em disputa. E então meio que as coisas ficariam um tanto quanto aí, ok, elas por elas. E beleza, a China estaria dando ajuda para os indianos, a União Soviética também, né, para fazer um contrapeso, um contraponto aí com a China. Porém, quando a União Soviética estivesse começando a dar suporte para a China, a dar suporte para a Índia, desculpa, os Estados Unidos poderiam acabar dando suporte para a Inglaterra, como mais armas, logísticas, canhões daquela época, navios, né, caso necessário. Porém, né, aí é que tá, os muçulmanos iriam ver a luta, principalmente os afegãos, iriam ver a luta, né, dos seus irmãos morrendo ali na Índia e iriam tipo ficar, opa, pera aí, o que esses manos estão fazendo aqui, derrubando meus irmãos aqui, meus irmãos de fé, não vai ficar por isso não. E, lógico, ressentimentos aí também, né, contra os britânicos, então os afegãos poderiam acabar, os afegãos ou os afegãos poderiam acabar se manifestando também. E com isso, né, eles poderiam sim, né, pensar, pô, se eles deitarem os indianos aqui no soco, quem garante que a gente não é o próximo também? Uma próxima invasão. Então, isso poderia sim ser real, né? Então já teríamos China e União Soviética prestando logística, apoio com armas e inteligência. Já o Afeganistão poderia estar dando apoio com pessoas mesmo. Então, beleza, né? Vamos supor aí que a guerra terminou em 1923, 1924. Aqui nós teremos 3 finais. Quais seriam esses 3 finais? Vamos lá. O primeiro final, né? A Índia vira um amontoado de países independentes. Calistão, Baluchistão, Paquistão, Assam, Bangladesh, Tamil Nadu, e sem contar que Sri Lanka também podia acabar fazendo parte aí de Tamil Nadu. E o porquê que isso poderia acontecer, o que eu acho mais provável. Vamos lá, primeiro o sistema de caças, né? Muitos, Hyderabad também, então tipo assim, sistema de castas, o primeiro.
eles não, os que estão nas castas inferiores, obviamente não iriam querer mais obedecer os das castas superiores, né? Afinal, muita humilhação. Então eles sim poderiam lutar por uma própria independência, mas calma lá que eu já vou trabalhar nisso. Os Sikhs poderiam sim querer a Caxemira e o Calistão, né? Unir Punjab e a Caxemira e fazer o Calistão um país só, né? Os muçulmanos, obviamente, né, não vão querer ser governados por outros, né, principalmente se sofrerem perseguições. Então, Bangladesh, Bengali seria algo também, tipo, nós somos uma etnia à parte aqui, nós estamos fora aqui. Já o estado de Assam sempre foi um estado separatista, Nagaland, enfim, né, são... Justamente pelo fato também de, se eu não me engano, Nagaland é cristão. Se eu não me engano, acho que Nagaland é cristão ou pentecostal. Mas enfim. Então, sim, né, cristãos poderiam se separar, né, mas vamos lá, já volto nisso aí. A Índia poderia, o segundo final, a Índia poderia vir como uma república federativa, mas novamente, aqueles esquemas aí dos países, porém, né, dentro de um país só, com vários representantes no governo. Então, não teria só hindu, teria um sikh, teria um muçulmano, teria alguém do estado de Assam, teria alguém de uma casta inferior, né? Poderiam sim acabar abdicando do sistema de castas, o que eu duvido muito, né? Mas ok, né? Vamos supor. E também teria sim um final onde a Índia poderia ser uma monarquia federativa, né? Como até se chamar Reino Unido da Índia, ou Reino Unido Hindustani, alguma coisa do gênero. Ou então Reino Unido do Sul da Ásia, enfim, o nome aí fica à mercê de vocês. Com várias monarquias dentro de uma grande monarquia só. Estilo a Malásia, por exemplo. Então, né, a partir desse momento, ok. E como é que seria? E o porquê que eu acho que talvez esses dois finais não seria o final canônico, simplesmente por várias disputas étnicas e como a Índia ganhou uma independência através da pancadaria, sem um sucessor nomeado pela Inglaterra, muito difícil, né, que alguém iria querer aceitar ser governado por alguém de outra etnia. Um Sikh, por exemplo, um Sikh e um muçulmano não iriam querer ser governados por um hindu, o hindu não iria querer ser governado por um hindu e um muçulmano não iria querer ser governado por um Sikh, e um Sikh e um hindu não iam querer ser governados aí por um muçulmano. Então, eu acredito que o final aí de vários países provavelmente seria, assim, o final canônico, tá? Então, vamos trabalhar aí nesse final canônico, porém, posso ir intercalando aí com as outras realidades, né? Justamente para não ficar tão difícil assim. Então, a partir desse momento, né, aconteceu uma guerra civil na Índia, né, onde os Sikhs, os Tamils, os das castas inferiores, superiores, Baluches, paquistaneses, né, foram brigando entre si e foram aí declarando suas independências, né, nos seus respectivos estados, Hyderabad, Nagaland, Assam, enfim. Né, isso, Calistão, Caxemira, que eu acho, na minha opinião, Caxemira, como foi um território Sikh, faria parte aí do Calistão. E poderia até ser reconhecido como Calistão da Caxemira, ou então Caxemira do Calistão, enfim. Ou então zona autônoma do Caxemira dentro do Calistão, enfim, seria algo mais ou menos assim. Então tá. E essa guerra civil foi de 1926 a 1937. Ué, mas tanto tempo de guerra assim? Meus amigos, a Birmânia está em guerra civil desde 48 e o tamanhozinho da Birmânia comparado com a Índia, né? Então, o subcontinente indiano seria formado de vários países. Vamos lá para 1900 e o quê? Exatamente, 39. Durante a Segunda Guerra Mundial, na minha opinião, a Índia seria um país neutro, tá? Seriam vários países neutros, ou se a Índia fosse uma monarquia federativa ou uma federação igual à Rússia, continuaria sendo um país neutro, justamente pelo fato, né, dos caras terem acabado aí de sair de uma guerra civil, terem acabado aí de ganhar uma independência, então eles ainda estariam buscando aí grandes reformas e convenhamos, né? Em 10 anos, em um país como a Índia, com uma pluralidade de idiomas, uma pluralidade de etnias, seria difícil organizar as coisas certinhos aí em 10 anos, né? E sendo que até hoje em dia as coisas são bem
bem complicadas, principalmente a perseguição aí do mod. Tô de olho, hein, mod? Tô de olho em você, hein? Então, meio que indútil, ó, tô te cobrando, hein, pai? Então, a partir desse então, né, seria um caso meio complicado. Se a Índia fosse em diversos países independentes, eu ainda manteria que eles ainda seriam, sim, vários países neutros, né? Afinal, eles também teriam que controlar ali o povo, controlar a política, reformar exército, economia e um monte dessas coisas. Então, eu vou fazer um mapa aí, né? Tá aparecendo aí na tela como seria a Índia se fosse vários países aí dentro. Então, seria um negócio bem cabuloso. Mas, enfim. E aí, a partir desse momento, né? A Índia se manteria neutra. A Birmânia talvez ainda poderia estar na mão da Inglaterra. Vamos supor que para a Inglaterra não perder tudo, eles ainda continuaram com a Birmânia, eles ainda conseguiram segurar a Birmânia por um tempo. Então, ok, a partir de 1940, né, 1941, quando o Japão ele ataca a Birmânia, a Inglaterra declara guerra, porém os países indianos, né, vulgo a Índia, ainda iria continuar neutro, né? Eles iriam buscar alguns acordos diplomáticos com o Japão, né? Falando assim, olha, é o seguinte, eu não me meto aqui na treta de vocês, tá ligado? Mas deixa nós aí. Países como o Baluchistão, por exemplo, Bangladesh iria precisar se preocupar urgentemente, Nagaland e Assam também. Então, meio que as coisas ficariam meio extremamente tensas ali, né? Porém, tem um pequeno detalhe. Os indianos facilitaram para os japoneses pelo fato de que eles queriam se livrar dos britânicos. Como eles não tinham os britânicos aí na bota deles, né, governando eles, eu acredito que uma rejeição a uma tentativa de invasão japonesa seria muito maior e seria muito mais combatida do que caso a Índia fosse um país colonizado. Então, a chance de ter colaboradores iriam existir, mas, mano, seria algo bem pouco, assim, e os políticos, né, que não veriam da população e sim dos políticos, que tentassem colaborar com os japoneses em troca de ficar no poder, provavelmente iriam de base. Então, eventualmente, se um país do subcontinente indiano fosse invadido ali pela Birmânia, pela Birmânia japonesa, eventualmente os outros países poderiam declarar guerra. Ah, mas porque eles são bonzinhos? Não, porque eles não querem ser invadidos. Então, é melhor eles levarem soldados até a fronteira ali da Birmânia do que eles esperarem os japoneses chegarem até, por exemplo, Hyderabad, Calistão, o que eu duvido muito, né? Mas os aviões poderiam acabar bombardeando, então poderiam sim acabar colocando o resto da Índia aí no meio da guerra. E beleza, né? Vamos supor aí, a guerra termina aí do modo que foi, né? Não vamos alterar o final da Segunda Guerra Mundial. A diferença é que os japoneses teriam que enfrentar o julgamento de mais países do que enfrentar o julgamento de um país só, né? Que seria a Índia, ou seja, o Tribunal de Tóquio ia estar lotado aí de indianos, mas de outros países, né? Não, eles não teriam como escolher só um representante para vários países. Então, eu creio que o peso nas costas dos japoneses ia arder muito. E voluntários que lutassem pela Alemanha, eu acredito que seriam poucos, afinal eles não teriam mais rivalidade com a Inglaterra. Afinal, ok, os ingleses deram a independência e o resto da briga é nossa. Nós não temos mais o que ver com eles, não. O que poderia acontecer é que eles poderiam querendo pedir justiça pelo negócio aí de Amritsar. Mas eu acredito que no acordo de independência eles poderiam acabar, assinam uma cláusula aí que vocês reconhecem que vocês fizeram merda aí no dia 13 de abril de 1919. Então, ok, essa parte aí a gente ignora. Como seria o subcontinente indiano na Guerra Fria? Olha, eu acredito que as coisas poderiam ser um pouco mais pacíficas. Por que eu acredito nisso? Vamos lá. Nos três casos, as coisas poderiam ser mais de boa. O porquê? Porque se a Índia fosse uma monarquia federativa ou uma república federativa igual à Rússia,
os países não iriam precisar brigar por território, afinal, eles poderiam transitar livremente entre a Caxemira, entre o Paquistão, o Baluchistão, Nova Delhi, Calistão, Assam, Nagaland, Tamil, Sri Lanka, eles poderiam transitar livremente. Agora, se fossem diversos países independentes, olha, isso seria talvez um pequeno problema, porque eles queriam reivindicar território, invadir e tal. Poderiam acontecer algumas microguerras, sim, no subcontinente indiano, mas eu não acredito que seriam guerras de larga escala, como Índia e Paquistão, por exemplo, né? Com zeramentos em massa, porque justamente pelo fato, né, de que o povo eles iriam estar divididos organicamente. Então, um hindu não ia estar em um território muçulmano, que não ia estar em um território sikh. Os sikhs iam estar nos seus territórios, os muçulmanos nos seus, né? Tudo que tivesse que acontecer teria acontecido durante a Guerra Civil Indiana, né? Que resultou aí na divisão da Índia. E isso, né, muito provavelmente, né, seria resolvido já naquele período com documentos, tratados formais, reconhecimentos vigiados e supervisionados. Então, eu acredito que a Guerra Fria ali na Índia poderia ser um bloco ali dos não alinhados. E, por exemplo, e a China também não ia ter o que invadir a Índia nos anos 60, porque os territórios já estariam formalmente reconhecidos. Pode ser que a China reivindicasse mais territórios? Pode ser que sim. Mas e pode até ser que, pelo fato de ser um país menor, né, em caso da divisão total da Índia, pode ser que sim, eles tenham mais coragem em invadir, mas eu acho que os outros países poderiam acabar dando suporte aí, afinal eles poderiam pensar, se ele invadiu o estado de Assam, eles podem invadir a Caxemira, então vamos lá dar um suporte. De certa forma, eles ainda iriam continuar unidos, né? Mas não que eles seriam grandes amigos, mas sim contra talvez um potencial inimigo em comum. Agora, caso a Índia fosse um país, uma federação, seja uma monarquia ou uma república, eu acredito que talvez poderiam sim acontecer movimentos separatistas, como acontece hoje em dia na Índia mesmo, mesmo do modo que está. Então eu acho que seria algo muito mais fácil de controlar, né, uma vez que teria muito mais representantes diversos no governo. Teriam sikhs, muçulmanos, pessoal de Nagaland, pessoal de Tamil. O sistema de castas talvez seria abolido, né, por mais que muitas pessoas não gostassem disso, né, os castas mais altas. Mas eu acredito que da casta média até a menor que existe seria aprovado. Então as duas castas, né, iriam pensar, nós dois sofremos opressão da casta maior ali, né? Então por que a gente não se une para derrubar esse sistema? Por mais que hoje em dia a Índia diz ter abolido isso, eu não acredito. Então eu acredito que seria assim que funcionaria a Índia. Beleza? Mas enfim, eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Por favor, né, só dê aquele crédito, as thumbs aí. E comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam aí, né? Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? E não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, curtir esse vídeo, curte a página do canal no Face, me siga nas minhas outras redes sociais, beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço, beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, com uma pessoa se identifica, falou e fui!